O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e os mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no sábado depois das cinzas. É assim que o calendário apresenta o dia de hoje, porque ainda não iniciamos a primeira semana da Quaresma. Então estamos no sábado depois de quarta-feira de cinzas. E a primeira leitura de hoje é uma continuação. A primeira leitura de hoje é uma continuação da primeira leitura de ontem, uma continuação imediata. Ontem nós ouvíamos a finalidade das nossas obras quaresmais e como elas não devem ser praticadas. Ontem, de uma maneira particular, nós ouvíamos como deveria ser o nosso jejum. Qual a finalidade do nosso jejum? Isto é, nos unir a Cristo, ter os mesmos sentimentos de Cristo no nosso coração, nos fortalecer na virtude, para que aquela força alcançada, exercitada, trabalhada na penitência, esteja presente na hora da tentação, para que da mesma maneira que eu disse, por exemplo, não a uma comida, eu tenha esta mesma força para dizer não ao pecado. Uma maneira também de eu ter compaixão daquele que sofre, porque eu experimento também o sofrimento. Uma maneira de eu me despertar à misericórdia, já que eu sinto fome, eu experimento a privação no jejum, e aí eu olharei com misericórdia para aqueles que sentem fome, para aqueles que passam por privação. E enquanto eu passo privação por escolha própria, já que estou fazendo penitência, jejum, aquele irmão, aquela irmã passa privação por causa da sua vida, porque ele não tem nem a alegria de fazer penitência. A vida dele já é uma penitência não escolhida. Então isso deve fazer com que nós tenhamos misericórdia. Pois bem, então nós vimos a finalidade do jejum e como não deve ser feito o nosso jejum, como não devem ser observados os exercícios quaresmais, isto é, enquanto eu rezo, eu dou esmola e eu faço jejum, eu brigo, eu faço confusão, eu guardo sentimentos ruins no coração, eu sou injusto, eu adultero.
E nós ouvíamos ontem Deus dizendo: não façais jejum com esse espírito, porque isso não é agradável a Deus. Moisés dizia em nome de Deus: não façais, porque isso não é agradável a Deus. Pois bem, então ontem nós vimos a finalidade e como não deve ser. Hoje nós veremos como deve ser o nosso jejum. Ontem nós víamos o aspecto, digamos, negativo, o que não deve existir enquanto nós praticamos os nossos exercícios quaresmais. Agora nós veremos a parte positiva, o que deve existir enquanto nós praticamos as nossas obras, os nossos exercícios quaresmais. Pois bem, no livro do profeta Isaías, numa continuidade imediata da primeira leitura de hoje, o Senhor diz, nos versículos 9 e 10: se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será como o meio-dia. Isto é, se não fizeres o mal, se não tiveres esta língua maldosa, que julga, que condena, que não tem compaixão, que tem sempre um parecer e um juízo ácidos, se não tiveres esta linguagem maldosa, e se fores generoso, aquilo que for trevas em tua vida se iluminará, e o que estiver escuro vai brilhar como o sol brilha em meio-dia. Então é a promessa de Deus. Isto é, o contexto aqui, eu acho que eu falei no início da homilia, eu falei no início da homilia Moisés, né? Estou falando do profeta Isaías. O contexto aqui é o seguinte: este povo faz penitência, este povo vai ao templo, este povo tem, digamos, vai à sinagoga, tem atitudes religiosas, mas o coração deles está longe de Deus. E Deus quer ser servido pelo nosso coração. Quando eu digo que Deus quer ser servido pelo nosso coração, eu estou dizendo que Deus quer ser servido com amor, que Deus quer que nós façamos todas as coisas por amor, e Deus quer que nós, transformados pelo amor, o sirvamos. Não que tenhamos atos exteriores simplesmente. Isso não nos santifica, isso não nos torna agradáveis a Deus. Mas é claro que às vezes é assim que você começa. Isto é, você olha para dentro de si e você vê que o seu coração está todo desarrumado, que a sua alma está toda desarranjada, e você entra no serviço de Deus, e você escolheu de boa vontade fazer alguns exercícios quaresmais, rezar um pouco mais, fazer alguma penitência, praticar a misericórdia. Tudo isso será acolhido por Deus se ao mesmo tempo no seu coração houver o desejo e o empenho de mudar a vida. Então você vai se confessar, você vai procurar fazer uma boa confissão, e você vai suplicar a Deus a graça dele libertar você dos seus pecados. Por mais que você se sinta apegado a eles, e por mais que você sinta impossível a sua libertação, mas a você cabe pedir, a Deus conceder. Então você vai fazendo as suas penitências, você vai praticando os exercícios quaresmais e suplicando a Deus a mudança de vida. Então as duas coisas vão caminhando juntas. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que você primeiramente tem que ser santo para depois praticar as obras quaresmais. Eu estou dizendo que você precisa focar no seu coração, pedir a Deus a mudança de vida e se esforçar para mudar de vida enquanto você faz
enquanto você pratica as suas obras quaresmais. O que não pode haver é você simplesmente esquecido do seu coração, você esquecida da sua alma, você com os olhos fechados para a sua vida pessoal, que está um desastre, e praticando à risca os propósitos quaresmais, sem se preocupar com essa realidade primeira. É isso que não pode acontecer. Então, as duas coisas vão acontecendo concomitantemente, ao mesmo tempo. Então você vai rezando mais, você procura ser misericordioso, você faz alguma penitência e você vai apresentando a Deus as suas feridas, as lacunas da sua alma, as frechas, as frestas e as brechas, e às vezes até os buracos por meio dos quais o diabo entra na sua alma e tem acesso ao seu coração, e você apresenta a Deus: meu Deus, me ajude, Senhor, eu preciso ser um homem novo, eu preciso ser uma mulher nova, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Então você vai suplicando a Deus, e não tenha dúvidas de que os seus exercícios quaresmais serão bem acolhidos por Deus e eles serão frutuosos. Porque existe uma luta, você quer abandonar, usando aqui a linguagem da primeira leitura de hoje, você quer abandonar a linguagem maldosa, isto é, este coração duro, este coração azedo, este coração venenoso para com os irmãos. Você quer acolher de coração aberto o indigente, você quer ser misericordioso, você quer ser obediente a Deus. Diz aqui: se não puseres o pé fora de casa no sábado, isto é, o judeu tinha que observar o sábado. Então, se não puseres o pé fora de casa no sábado, nem tratares de negócio no meu dia santo, se considerares o sábado o teu dia favorito, isto é, o teu dia favorito não é aquele em que tu ganhas dinheiro com os negócios, mas o teu dia favorito é o sábado. Isto para o judeu. Para nós cristãos, o nosso dia favorito é o domingo, em que eu poderei me dedicar mais a Deus, em que eu poderei cuidar com mais zelo da minha alma, em que eu poderei ouvir a palavra de Deus, receber a Eucaristia, porque é o dia do Senhor. Pois bem, então se tu colocares Deus em primeiro lugar, tudo aquilo que fizeres na quaresma será acolhido por Deus como uma obra santa. Então vamos lá, meus santos, nós precisamos fazer bem as coisas boas que nos propomos a fazer, rezar mais, fazer mais penitência e praticar a misericórdia. Essas coisas são boas, boníssimas, mas não podem se tornar barganhas com Deus. Isto é, você continua na vida velha e faz isso, faz uma oraçãozinha a mais, faz um jejunzinho e dá uma esmola, mas sem querer mudar de vida. Isso não. Mas se você juntar a mudança de vida, a obediência a Deus e um amor verdadeiramente misericordioso para com os irmãos, esta quaresma de 2024 será a melhor quaresma da sua vida até hoje. Lembra que eu tenho repetido esta frase porque este é o nosso objetivo. Esta nossa quaresma de 2024 tem que ser a melhor quaresma que nós já vivemos até hoje. Isto depende de nós, porque a graça de Deus nos será concedida. Se nós correspondermos com a graça de Deus, Deus nos concederá toda a graça necessária para isso. Pois bem, São Pedro Crisólogo, um padre da igreja do século IV, ele falava a respeito dessas três realidades: jejum, oração e caridade e misericórdia,
que devem estar entrelaçadas. Isto aqui, uma coisa não pode estar separada da outra. Então, você tem que ter caridade, você tem que ter misericórdia. Você está jejuando, mas brigando em casa. Você está jejuando e dando patada em tudo e em todos. Esse seu jejum está longe de ser um jejum agradável a Deus. Você está jejuando, você está dormindo no chão, você está acordando de madrugada, mas você não está rezando de verdade, você não está tendo vida de oração. Isto é, a verdadeira vida de oração leva você a se unir a Deus, leva você a uma renúncia das suas vontades, a uma obediência e a uma prontidão diante da vontade de Deus conhecida, a uma obediência e a um esforço de observância aos mandamentos de Deus. Mas você faz jejum, mas você não reza de verdade. Se você não reza, o seu jejum não está sendo agradável a Deus. Então é isso o que São Pedro Crisólogo vai dizer com maestria. Então ele diz assim: há 3 coisas, meus irmãos, 3 coisas que mantêm a fé, dão firmeza à devoção e perseverança à virtude. São elas a oração, o jejum e a misericórdia. O que a oração pede, o jejum alcança e a misericórdia recebe. Percebe? As 3 coisas estão ali, intrincadas, interligadas. A oração, misericórdia e jejum, 3 coisas que são uma só e se vivificam reciprocamente. Então nós cristãos católicos não podemos separar uma coisa da outra. Por que eu estou insistindo nisso? Porque às vezes nós nos focamos na penitência a que nós nos propusemos durante a quaresma, mas nos esquecemos da caridade, nos esquecemos da misericórdia, nos esquecemos da oração, nos esquecemos de nos configurarmos a Cristo. Então você fez o propósito de não tomar café, mas você não está rezando de verdade. Aí você passa os 40 dias sem tomar café e acha que você fez uma grande coisa. Se você não rezou mais, se você não praticou a caridade, se você não procurou agir com tudo e com todos, movido pela misericórdia. E se tudo isso foi verdadeiro, começou a haver uma luta dentro de você contra os seus pecados e uma busca de configuração a Cristo. Eu quero ser mais parecido com Cristo, com a Virgem Maria, com São José, com os santos, e não com o diabo e os seus demônios, e não com o mundo e as suas mentiras, ilusões e vícios. Eu quero ser um católico de verdade, cada um no seu estado de vida. Eu como padre, você como casado, casada, solteiro, religioso, religiosa, cada um no seu estado de vida, querendo ser um católico de verdade, aquele homem e aquela mulher sonhados por Deus. Pois bem, se você fizer de verdade como um católico faz os exercícios quaresmais, não tenha dúvida de que este processo de transformação acontecerá, porque o Espírito Santo colocará em movimento este organismo, ele dará vida a este organismo espiritual e você começará a entrar neste processo de transformação. Então vamos lá, os 3: oração, penitência e caridade, ou como aqui São Pedro Crisólogo está dizendo, misericórdia. O jejum é a alma da oração e a misericórdia dá vida ao jejum. Então o jejum dá vida à oração e a oração dá vida à obra de misericórdia, para que você não faça para ser visto pelos homens, mas para agradar a Deus.
Ninguém queira separar estas três coisas, pois elas são inseparáveis. Ninguém queira praticar uma coisa sem a outra. Quem pratica somente uma delas, ou não as pratica todas simultaneamente, a palavra é forte, é como se nada fizesse. Por conseguinte, quem reza, também jejue, e quem jejua, pratique a misericórdia. Quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda aos pedidos de quem lhe pede. Isto é, você pede a Deus. Muito bem. Senhor, concede-me a libertação do meu coração. Senhor, concede-me esta graça. Ok, você quer que o seu pedido seja aceito? Atenda ao pedido dos seus irmãos. Uma esmolinha, pelo amor de Deus. Uma ajuda. Ah, não tenho. Então tá bom. Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. Porque diz São Pedro Crisólogo, muito mal suplica quem nega para o outro o que pede para si. Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu não perdoo. Não vale nada. Já não aguento. Olha. Chegou ao limite. Não perdoo mais. Já errou comigo. Muito bem. Eu garanto que você já errou com Deus muito mais. Então, se você está negando, comigo bateu, levou. Nossa! Se com você bateu, levou. Se Deus bater em você, acabou. Muito mal suplica quem nega para o outro o que pede para si. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim. Então, tenha misericórdia com seu irmão. Senhor, tem paciência comigo. Tenha paciência com seu irmão. Senhor, me concede esta graça. Conceda a graça ao seu irmão. Porque muito mal suplica quem nega para o outro o que pede para si. Essa frase aqui é de São Pedro Crisólogo. E que deve estar ali iluminando toda a nossa quaresma. Mas continua. Estou pulando aqui. Depois eu posso até colocar nos grupos a leitura inteira. Eu vou colocar nos grupos, então cobrem-me a leitura inteira, porque ela é riquíssima e vale a pena refletir, meditar, ruminar e aplicar na nossa própria vida. Pois bem, quem deseja ser atendido nas suas orações, atenda às súplicas de quem lhe pede. Pois aquele que não fecha seus ouvidos às súplicas alheias, abre os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Quem não fecha os ouvidos às súplicas do outro, abrirá os ouvidos de Deus às suas próprias súplicas. Homem, sê para ti mesmo a medida da misericórdia. Deste modo, alcançarás misericórdia como quiseres, quando quiseres e com a rapidez que quiseres. Basta que te compadeças dos outros com generosidade e presteza e rapidez. Se fores generoso e rápido, prestimoso naquilo que fazes pelos outros, Deus será generoso e prestimoso para ti diante das tuas necessidades. Percebe, meus santos, a leitura toda é belíssima, pulei várias outras partes muito edificantes e que nos alimentarão na nossa oração e nos motivarão a viver essas três obras quaresmais: oração, penitência e caridade. Oração, penitência e misericórdia, né? Juntas, ao mesmo tempo, para que elas nos tornem um homem, uma mulher mais parecidos com Jesus, para que estes exercícios nos preparem para a Páscoa e para que estes exercícios quaresmais, praticados durante toda a nossa vida, nos preparem para o dia do nosso encontro com Deus. Porque, meus irmãos, se nós formos generosos com os nossos irmãos, no dia do juízo, Deus será generoso, misericordioso para com todos nós. Que a Virgem Santíssima
neste primeiro sábado da quaresma, né? Dentro do tempo da quaresma, que ela interceda por nós, seus filhos, para que vivamos bem essas obras quaresmais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.